Na primeira parte do vídeo sobre a personalidade de Steve Jobs, vimos sobre o peso que carregava de saber que foi adotado e o fato de ser considerado especial. Vimos também sobre a amizade na faculdade que o ajudou a moldar sua personalidade. Neste vídeo, traremos mais um caso de influência na construção da personalidade de Steve Jobs e também as situações paradoxais da sua vida, apresentando a sua queda e ressurgimento e a sua doença e morte. Vimos na primeira parte da análise da personalidade de Steve Jobs, que ele iniciou na Universidade Reed College, muito animado e disposto. Porém, com o passar do tempo, Jobs ficou entediado de fazer as disciplinas obrigatórias na faculdade. Ele achava um absurdo ser obrigado a isso. Além disso, ele começou a se sentir culpado por gastar o dinheiro de seus pais em uma educação que não parecia valer a pena. Ele acabou abandonando a faculdade, por 1 ano e meio, ficou perambulando pela faculdade só fazendo as disciplinas que o interessavam. Dos cursos mais relevantes que ele fez foi o de caligrafia, que o ajudou na Apple. Ele fala um pouco sobre isso. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Em fevereiro de 1974, após 18 meses vivendo perambulando pela Reed College, Jobs decidiu voltar para a casa dos pais, em Los Altos, e procurar um emprego. Achou emprego na fabricante de videogames Atari. Lá ele encontrou um outro modelo de perfil que iria também ajudar a compor a sua personalidade, o dono da empresa Nolan Bushnell. Assim como Friedman fazia, Nolan era capaz de persuadir, intimidar e distorcer a realidade através do poder de sua personalidade. Em pouco tempo de trabalho, seus colegas já não suportavam conviver com Jobs. Ele era arrogante, tinha estilo meio hippie que não tomava banho e chamava os colegas de merdas idiotas. Então Jobs foi remanejado para o turno da noite para não conviver com a maioria dos colegas. Apesar disso tudo, Jobs aprendeu muito lá e ajudou na evolução dos jogos. Um dos motivos que Jobs queria trabalhar era ganhar dinheiro para ir à Índia, assim como Friedman fez. Então, em 1974, Jobs viajou junto com Daniel Kottke para a Índia por 7 meses em busca de iluminação espiritual. Daniel Kottke disse que, além da iluminação, Jobs foi em busca de preencher um vazio que tinha dentro dele. Jobs andou e andou por toda a Índia, mas não achou a chamada iluminação, e não preencheu o vazio que sentia. Mas na Índia ele aprendeu algo valioso que levou para o resto da vida. Diferente do Ocidente, na Índia se usa muito mais a intuição e a sabedoria experiencial do que o intelecto. Voltando da Índia para a casa dos pais, Jobs continuou a praticar a meditação e a busca, se não pela iluminação, mas para diminuir a sua inquietação e o vazio pelo fato de ter sido abandonado quando bebê. Jobs consegue voltar à empresa Atari, e é quando ocorre uma demonstração mais séria da falha em seu caráter. Ele continua a trabalhar à noite e Steve Wozniak aparecia por lá para jogarem juntos. Seu chefe propôs a Jobs que produzisse um jogo, confiando que ele iria recrutar Wozniak para ajudar a fazer. E esse jogo deveria ser entregue em 4 dias. Os dois trabalharam intensamente e entregaram a encomenda. Jobs, que intermediou a negociação, deu $350 para Wozniak, valor que seria a metade do que ganharam. Na verdade, Jobs recebeu $7.000 pelo serviço e o prazo da entrega também foi Jobs que estipulou. Wozniak só descobriu que tinha sido passado para trás 10 anos depois. A falta de ética de Jobs magoou Wozniak e abalou a amizade. E para Wozniak, Jobs era uma pessoa complexa, e ser manipulador é apenas a faceta mais escura das características que o tornaram bem-sucedido. A experiência na Atari ajudou a moldar a abordagem de Jobs dos negócios e do design. Ele apreciava a simplicidade e a facilidade de uso dos jogos da empresa. Wozniak, depois que passou a frequentar o Homebrew Computer Club, um grupo em que se construía seu próprio computador, terminal, TV, máquina de escrever, teve a grande ideia de unir tudo num único conjunto, o que deu origem ao chamado Apple I. Quando Jobs viu o resultado, logo pensou no que poderia fazer com um projeto desses em mãos.
A partir daí, Jobs foi se movimentando para que conseguissem um dinheiro inicial e pudessem produzir em maior escala. Em uma apresentação ao Homebrew Computer Club, Jobs e Wozniak subiram ao palco e apresentaram o Apple I. O primeiro cliente foi uma loja de computadores em que Jobs conseguiu um contrato para entregar 50 unidades por $500 cada. Inspirado nas fazendas de maçãs que ainda frequentava, Jobs sugere o nome de Apple para a empresa. E em 10 de abril de 1976, eles se juntam a Ronald Wayne, amigo de Jobs e design na Atari, fazem o primeiro contrato da Apple. Wayne logo depois desistiu da sociedade. Wayne, atualmente, lembrou a sua relação com Jobs e disse uma frase em que sintetiza a personalidade implacável do ex-sócio. Se você pudesse escolher entre Steve Jobs e um cubo de gelo para se aquecer, você escolheria o cubo de gelo. E ele completa: ele era um indivíduo agressivo, focado, com suas próprias ideias de como tudo deveria ser feito. Uma definição do adjetivo implacável é de alguém que está determinado a fazer algo e se recusa a desistir, mesmo que o que esteja fazendo seja desagradável ou cruel. Isso define muito bem quem era, como pensava e como agia Steve Jobs. Ao apresentar o Apple I, num festival do computador pessoal, Jobs se deu conta de que os computadores pessoais deviam vir num pacote completo. E decidiu que o próximo Apple precisava ter um excelente invólucro, teclado incorporado e ser integrado de ponta a ponta, da fonte de alimentação ao software e ao monitor. Aí, surge o Apple II. Eles perceberam que para montar tudo isso e com qualidade, deveriam ter mais capital e foram correr atrás de investidores. Depois de algumas negativas de empresas, eles conseguiram a ajuda do investidor Mike Markula. Mike se tornaria uma figura paterna para Jobs. Tal como seu pai adotivo, ele seria complacente com o temperamento voluntarioso de Jobs. Mike ensinou muito a Jobs sobre marketing, sobre a importância de uma boa divulgação e uma bela apresentação do produto. O lançamento do Apple II foi em abril de 1977 na cidade de São Francisco, e Jobs fez de tudo para que esse lançamento fosse grandioso, que deixasse a impressão nos visitantes de que a Apple era uma grande empresa. O lançamento foi um sucesso. Esse foi o primeiro dos muitos mega-eventos de lançamentos organizados por Jobs. Eram eventos em que ele se preparava muito antes, exigia de si e da equipe perfeição, desferindo grosserias e autoritarismo. Como ele sempre tentava lançar um produto o mais rápido possível, os designers, engenheiros e desenvolvedores trabalhavam exaustivamente para entregar o produto no prazo e ainda ajudarem na composição das apresentações. Com o lançamento do Apple II, a Apple passa a ser uma empresa e com funcionários, Jobs se tornou cada vez mais tirânico e abrupto em suas críticas. Ele dizia às pessoas frases como: "Esse projeto é uma merda", e ainda não cuidava da higiene. Com o intuito de melhorar o clima e tirar o peso das costas de Jobs, pois Jobs ainda tinha 22 anos, Mike decide chamar seu grande amigo, Mike Scott, para ser presidente. Como esperado, Jobs não aceitou facilmente, mas depois acabou convencido de que era melhor. O temperamento de Jobs era cada vez mais difícil e Mike Scott e Jobs tiveram vários confrontos, dos mais variados, inclusive por coisas bobas. A Apple vinha cada vez crescendo mais e Jobs, já com bom dinheiro, morava numa casa em que dividia com Daniel Koch e Chris Brennan apareceu nesta casa e passou a morar lá também. Jobs e Brennan voltaram a se relacionar até ela ficar grávida. Aí, aparece, mais uma vez, a distorção da realidade de Jobs. Agora ele simplesmente tirou da própria mente de que era pai da criança, negando e negando. Em 17 de maio de 1978, depois de muita desavença entre Brennan e Jobs, ela deu à luz uma menina na fazenda de maçãs de Robert Friedland. Somente após 3 dias, Jobs foi ver a filha e ajudar na escolha do nome. Mas, depois de escolher o nome, Lisa Nicole Brennan, sem o sobrenome de Jobs, ele volta para a Apple e vive como se não tivesse filha. Daí, olhando para o que Steve Jobs já fez na sua vida, vemos situações completamente paradoxais. Ele foi deixado para adoção pelos pais, transparecendo que isso era uma das maiores dores da sua vida. E, ao mesmo tempo, abandonou sua namorada grávida, sabendo que esperava a sua filha e,
Mesmo depois de comprovada sua paternidade por meio de teste de DNA e ele sendo já milionário, ele deu de pensão somente $500 por mês, e só foi participar um pouco da vida da filha quando ela tinha 8 anos. O mais impressionante disto tudo é, quando renegou sua filha, Jobs tinha a mesma idade da do seu pai biológico, quando foi levado à adoção. Outra situação contraditória é o seu passado hippie em que adorava andar descalço, não tomava banho, se guiava pelas canções revolucionárias de Bob Dylan, usava LSD e viajou pela Índia em busca de algo que o iluminasse. Ele voltou à Califórnia convertido e, com o passar dos anos, se aproximou da doutrina Zen logo após ser dispensado da Apple, um período muito difícil em sua vida. Ele atribuía ao treinamento Zen a capacidade de concentração e o amor à simplicidade. O Zen afinou seu apreço pela intuição, mostrou-lhe como rejeitar qualquer coisa que o distraísse ou fosse desnecessária e alimentou, nele, uma estética de base minimalista. Mas esses aprendizados ficaram por aí. Ele dizia que não queria dinheiro, mas que seu esforço fosse recompensado. Ele faturou em cima das invenções de um amigo que queria distribuí-las de graça. Trapaceou, fraudou e evadiu divisas para paraísos fiscais para conseguir ganhar e acumular mais dinheiro. Tratou as pessoas com desprezo, humilhação e crueldade, inclusive a sua filha Lisa. E como podemos ver também, o treinamento Zen nunca produziu em Jobs uma calma ou uma serenidade interior, e isso também faz parte de seu legado. Com frequência era tenso e impaciente, traços que não fazia o menor esforço para esconder. Jobs não tinha filtro entre o que pensava e o que saía de sua boca, pelo contrário, ele fazia questão de falar exatamente o que pensava. Com isso, ele variava de carismático e inspirador para um verdadeiro babaca. E, por mais que ele falasse que ele era assim e não poderia mudar, esse jeito o atrapalhou muito mais do que o ajudou. Mas esse jeito dele também levou pessoas a conseguirem fazer coisas inimagináveis, o que um chefe polido e bonzinho talvez não conseguisse fazer. Mas, apesar dessa gana por acumular mais dinheiro e desfrutar de produtos caros e com design únicos, ele não colocava a obtenção do lucro em primeiro lugar ao desenvolver um produto. Para Jobs, a paixão por desenvolver produtos de qualidade, que fossem inovadores e facilitassem a vida das pessoas, estava em primeiro lugar. Retornando aos fatos da vida de Jobs. Na década de 1980, ele seguiu em frente com sua vida, amadurecendo em alguns aspectos, mas não em todos. Abandonou as drogas, deixou de ser um vegetariano tão rigoroso e diminuiu o tempo que passava em retiros zen. Começou a fazer cortes de cabelo modernos e a comprar ternos e camisas de grife. Mas ainda era cruel e mal-educado. Tratava mal garçonetes e frequentemente devolvia pratos afirmando que se tratava de lixo. Em maio de 1980 a empresa lança o Apple III, sendo um fracasso, pois a teimosia de Jobs falou mais alta. Ele se recusou a aceitar as mudanças dos engenheiros que acrescentaram mais componentes às placas de circuito, o que gerou um equipamento que falhava constantemente. Para superar o fracasso, Jobs se debruçou sobre um novo projeto, que estranhamente se chamava Lisa. Isso mesmo, o nome da filha renegada por ele. Ele chegou a levar esse projeto de nome Lisa ao seu mestre como prova de chegar à iluminação, como se apenas isso fosse suficiente para tal. Atkinson, que trabalhou no projeto Lisa, disse que, para Jobs, não existia meio termo para classificar uma pessoa e o seu trabalho. As pessoas eram geniais ou idiotas. O trabalho delas era o máximo ou uma merda total. O mais impressionante que possa parecer, esse traço da personalidade de Jobs pode parecer que ele não tinha uma sensibilidade emocional. Mas é exatamente o contrário. Jobs tinha uma capacidade única em ler o comportamento das pessoas, suas inseguranças psicológicas e seus pontos fortes e fracos. Ele sabia se as pessoas tinham conhecimento de certo assunto ou se estavam fingindo que tinham. E, de acordo com essa leitura, ele agradava a pessoa, ou persuadia, ou lisonjeava ou, até, intimidava a pessoa. Ou seja, ele manipulava a pessoa de acordo com o que fosse mais conveniente para ele. Atkinson completa dizendo que Steve não era um bom engenheiro, mas era muito bom para avaliar as respostas das pessoas e era capaz de dizer se os engenheiros estavam na defensiva ou inseguros.
Em 12 de dezembro de 1980, Apple abriu uma oferta pública de ações e as ações de Jobs agora valiam $256 milhões, isso com 25 anos. Ele era um homem rico, milionário. Mas isso não o impediu de ser mesquinho. Jobs decidiu que não deveria dar nada, nenhuma opção de ações, a Daniel Kottke, seu amigo por tanto tempo e que o apoiou por diversas situações. As únicas pessoas que foram ajudadas por Jobs foram seus pais. Enquanto Jobs era pão duro, Wozniak fez o contrário. Ele vendeu por um valor irrisório, 2.000 de suas opções a funcionários de nível médio. Além de dar ações a funcionários que ele achava que merecia, como Daniel Kottke. Todos o adoravam. Para Jobs, um dos principais pontos na concepção de um produto era o design. Ele participou da Conferência Internacional de Design em 1981. A partir daí ele propôs que seus produtos deveriam ser de alta tecnologia, com estilo despojado, sendo simples, puros e honestos. Os melhores produtos, para ele, eram aparelhos completos, projetados de uma ponta a outra, onde software e hardware trabalham de forma a utilizar todas as suas capacidades potencializando o produto. Então, essa estratégia de fazer aparelhos que usam softwares únicos, que não conversam com outros fabricantes de aparelhos, partiu de Jobs. E isso reflete o aspecto controlador da sua personalidade, onde nenhuma empresa poderia usar a sua criação, a sua obra de arte, e estragar algo que foi lindamente criado por ele. Steve Wozniak fala sobre essa característica da Apple, reflexo da personalidade do seu líder. Eu gosto de sistemas abertos, mas sou um hacker. A maioria das pessoas, porém, prefere coisas fáceis de usar. A genialidade de Steve é que ele sabe simplificar as coisas, e que isso às vezes exige controlar tudo. Desde o final de 1982 até maio de 1983, quando virou presidente da Apple, John Sculley vivia uma relação com Steve Jobs quase que como um namoro. Havia um encanto mútuo. Sculley achava que via Jobs nele quando mais novo e Jobs via em Sculley um modelo de aprendizado e ele o respeitava, dentro do seu possível. E essa relação se manteve assim, até um pouco depois do lançamento do Macintosh. O processo todo do lançamento do Macintosh foi um marco na história. O comercial, lançado no intervalo do Super Bowl em 22 de janeiro de 1984, foi considerado por muitos como o melhor anúncio de todos os tempos. E no dia 24 de janeiro de 1984 foi lançado o primeiro Macintosh, em uma reunião com acionistas da Apple, em Cupertino, na Califórnia, em outro evento que também entrou para a história. Mas após o entusiasmo inicial do lançamento, as vendas do Mac caíram drasticamente. Apesar de ter uma interface gráfica revolucionária, ele não tinha HD, portanto não tinha capacidade de armazenamento. Tinha pouca memória, causando lentidão, e não tinha ventoinha, causando aquecimento. A maioria desses problemas foi por teimosia de Jobs, que insistiu em ser do jeito dele. Um tempo após o lançamento do Macintosh e já sob direção unificada dos projetos Lisa e Macintosh, Jobs começou a expor com mais franqueza como achava que a empresa deveria ser administrada. Jobs aumentou mais seu perfil controlador, arranjando problema com marketing, produção e administração da empresa. Ninguém mais o aguentava, pessoas competentes pediam demissão por não quererem mais esses confrontos que eram desgastantes e estressantes. Aliado a isso, ocorreu a quebra do encanto na relação entre Jobs e Sculley. Essa quebra foi originada da visão de Jobs de que Sculley nunca se ligou na magia que o produto tinha, e isso era uma heresia para Jobs. Já para Sculley, quando Jobs não estava no clima de namoro entre os dois, Jobs era extremamente irritante, rude, malcriado e autoritário e não tinha compostura condizente com a importância que tinha. Com a piora nas vendas do Mac, Jobs se viu num nível de estresse inimaginado, desferindo grosserias e deixando o convívio cada vez mais insuportável. Sculley não viu outra alternativa a não ser recomendar ao conselho que Jobs saísse da direção do projeto Mac e fosse chefiar o laboratório de pesquisas da empresa. Depois de muita intriga, drama e uma tentativa de golpe por parte de Jobs, Steve Jobs é retirado da empresa que criou em uma votação em que todos os votantes escolhem Sculley como presidente ideal. Ser rejeitado por essas figuras paternas, como Sculley, Markula e Arthur Rock, fez com que Jobs se sentisse novamente abandonado.
Após sair da Apple, Jobs fundou a empresa NeXT, que nasceu com o intuito de criar potentes computadores voltados a universidades e pesquisas. E, se não bastasse ser concorrente da Apple, Jobs tirou importantes funcionários da antiga empresa. Isso fez com que a Apple abrisse um processo contra ele. Os produtos da NeXT não foram um sucesso, foram vários produtos espetaculares que resultaram em incríveis fracassos comerciais. E isso se deve em grande parte ao fato de Jobs ser o único dono da empresa, não tendo ninguém que freasse os seus excessos, elevando os custos da montagem da fábrica, dos produtos e das diversas necessidades que surgiam. Esse fracasso serviu como um laboratório de aprendizagem do que seria o maior feito de Jobs na carreira, a sua volta à Apple e criação de produtos fantásticos. Paralelamente à sua saída da Apple e o começo da NeXT, Jobs se interessou no estúdio de animação da Lucasfilm, produtora do Star Wars. Jobs se interessava por computação gráfica e combinação de arte e tecnologia e achava que combinar arte com tecnologia digital transformaria os filmes de animação. Então ele acabou comprando a empresa por 10 milhões, que passou a se chamar Pixar. Até 1991 Jobs já tinha investido mais de 50 milhões do próprio bolso na empresa. E um setor que mais recebeu apoio financeiro e de produção era o de produções de animações. Esse setor foi o que levou a Pixar se levantar e ser vendida em 2006 por 7,4 bilhões de dólares. Depois disso, Jobs se tornou o maior acionista individual da Disney com cerca de 7% do capital acionário da empresa. No meio de 1996 a Apple queria criar um novo sistema operacional, e a empresa que tinha um sistema operacional do jeito que a Apple queria era a NeXT. Então na virada do ano a Apple compra a NeXT e Steve Jobs estava de volta à empresa que criou. No final das contas, a Apple nunca usou o sistema operacional da NeXT, foi mais a capacidade de vendedor de Jobs na apresentação do sistema que fez com que acontecesse o negócio. O maior ganho para a Apple foi o capital humano que agora faria parte da equipe para desenvolvimento do sistema operacional que já vinha sendo desenvolvido. A Apple estava destroçada e a situação estava crítica a ponto de quase faltar dinheiro para honrar os compromissos. Aos poucos, Jobs foi arrumando a casa. Primeiro, ele aumenta seus poderes fazendo com que quase todos os conselheiros renunciassem. Depois ele cuida para que a Microsoft, de Bill Gates, parceira de longa data na produção de softwares, continuassem a fornecer os softwares e fizessem um aporte de 150 milhões de dólares na Apple. E um outro passo importante foi a campanha Pense Diferente, que tinha o intuito de resgatar a marca, frisando a sua razão de existir e consolidando a empresa como uma marca de estilo de vida da indústria tecnológica. E um último passo foi a redução de produtos a apenas 4, diminuindo a força de trabalho e concentrando os funcionários restantes na obtenção de grandes produtos e não mais no lucro. Todas essas mudanças salvaram a Apple. A partir daí, a criação de novos produtos a cada ano foi reconstruindo a empresa e transformando numa das maiores empresas e referência em inovação tecnológica. O primeiro grande lançamento na volta de Jobs foi o iMac. Como em outros lançamentos, Jobs sugou até a última energia da equipe para cumprir suas exigências e prazos. Ele desferiu grosserias e gritos, falta de paciência e insistência, até o dia do grande evento de lançamento, em maio de 1998. Mas, no final, o lançamento foi perfeito, recebendo elogios da imprensa especializada. Com o passar do tempo, Jobs aperfeiçoou um talento de que já falamos, a oratória e a capacidade de convencimento. Ele apresentava os novos projetos e caminhos da Apple diante de um auditório repleto de gente. Ele era extremamente cativante, conseguindo conectar mentalmente e emocionalmente ao seu público e todos iam embora da apresentação em êxtase e eufóricos. E, mesmo sendo confrontado com perguntas difíceis e complexas, e você se pergunta, como ele vai se sair dessa arapuca? Ele ia lá, e respondia magnificamente. Todo esse efeito que ele tinha nas pessoas ficou conhecido como o campo de distorção da realidade. Esse termo foi criado por Bud Triblow, da Apple, em 1981, e descreve a capacidade de Jobs em convencer seus ouvintes a acreditar em quase tudo que ele fala, com uma mistura de charme, carisma, exagero e marketing persistente. Ele olhava fixamente para a pessoa, sem piscar, e, por um passe de mágica, convencia uma pessoa a fazer algo que parecia ser impossível e no fim a pessoa conseguia fazer.
Acreditava-se que sua capacidade de convencimento era tão grande que ele conseguia convencer até a si mesmo. Então, essa maneira de agir distorcendo a realidade era uma combinação de rebeldia, falta de limites na infância e a crença inabalável de que era alguém especial. Com o passar do tempo, Jobs lançou uma série de produtos revolucionários que mudaram a forma das pessoas enxergarem e usarem tecnologia, como as lojas da Apple, que reinventaram o papel da loja na definição de uma marca. Jobs estudou exaustivamente qual seria o modelo ideal e as principais decisões sobre todo o processo de criação das lojas foram feitas por ele. Em 2001, Jobs teve a visão de que o próximo passo na evolução dos computadores seria a transformação deles em hubs onde fosse possível a utilização de diversos dispositivos para edição de vídeos, fotos, músicas e outras mais. Com isso, surgiu o iTunes, reprodutor e organizador de música digital, e o iMovie, um software de edição de vídeos. E, para Jobs, o próximo passo na evolução foi a criação de um aparelho portátil para ouvir música digital. Os aparelhos portáteis tocadores de MP3 já existiam, porém, Jobs queria um aparelho portátil que pudesse, como sempre, ser simples de usar e minimalista. Isso transformou a Apple no precursor dos aparelhos portáteis que transformaram a empresa na fabricante de aparelhos tecnológicos mais valiosa do mundo nos anos seguintes. O iPod se tornou um ícone de tecnologia, design arrojado e simples, marcando uma época e elevando mais uma vez o status da Apple no cenário mundial. Depois, foi a vez de lançar a iTunes Store em 28 de abril de 2003, plataforma que venderia músicas. Para conseguir o apoio e autorização das gravadoras de músicas, Jobs usa o seu alto poder de convencimento, suas habilidades para a venda. Usou a capacidade técnica de seu time da Apple e entregou algo que nenhuma gravadora conseguiu criar. Já em 2005, Jobs previa que os celulares seriam os aparelhos que iriam destronar o iPod das enormes vendas e receitas que a Apple tinha, e isso incomodava Jobs. Além disso, neste ano, foram vendidos 825 milhões de celulares. Depois de muito estudo, com a implementação da tecnologia multitoque com teclado virtual e um vidro altamente resistente, o Gorilla Glass, surge o iPhone. Jobs lançou o iPhone na Macworld em São Francisco, em janeiro de 2007. Assim como o Macintosh original, que mudou toda a indústria de computação, e o primeiro iPod, que mudou toda a indústria da música, esse produto também mudaria a maneira como nos comunicamos e acessamos a internet. Um aspecto do design que refletia não só o perfeccionismo, mas também o impulso controlador de Jobs, era que o iPhone vinha fechado. Todo mundo que conhece um iPhone sabe que não dava para abrir o aparelho de jeito nenhum. O projeto do tablet ganhou impulso em 2007, partindo da evolução natural de um notebook em que as pessoas passariam a usar um teclado virtual numa tela multitoque ao invés de um teclado físico. O iPad lançou a computação em tablet e ofereceu uma plataforma para jornais, revistas, livros e vídeos digitais. A App Store do iPhone foi inaugurada no iTunes em julho de 2008, 9 meses depois, era feito o bilionésimo download. A App Store gerou uma nova indústria de criação de conteúdos. Em 2008, Jobs já tinha uma visão para a próxima onda da era digital. Ele acreditava que no futuro o computador de mesa não serviria mais de centro de conexão dos conteúdos do usuário. Em vez disso, esse centro seria transferido para a nuvem. Com isso, ele iniciou o projeto da criação do iCloud, permitindo que todos os dispositivos da Apple sincronizassem perfeitamente. No fim de 2003, Jobs descobriu por acaso que estava com câncer no pâncreas ao fazer uma ressonância devido aos seus casos de pedras nos rins. Por sorte dele, esse era um câncer raro que poderia ser resolvido com uma simples cirurgia. Mas Jobs não estava preparado psicologicamente para fazê-la, ele tinha pavor de ter seu corpo aberto. Enquanto todos que o conheciam tentavam insistentemente para que ele fizesse a cirurgia, ele procura alternativas naturais como acupuntura, dietas veganas, remédios fitoterápicos, jejuns à base de sucos, limpezas intestinais frequentes, hidroterapia e tudo natural que se possa imaginar. Obviamente, isso não deu resultado e após 9 meses de teimosia e distorcendo a realidade de um problema que não sabia como lidar, Jobs, finalmente, faz a cirurgia. Mas, provavelmente pela demora em operar, a área do pâncreas acometida pelo câncer estava bem maior e já havia se espalhado para o fígado, então Jobs começou imediatamente a quimioterapia.
esse processo todo dificultou a sua alimentação, pois, com o pâncreas reduzido, não produzia enzimas necessárias à digestão, o que ficou nítido em suas imagens divulgadas neste período. Em junho de 2008 seu câncer havia tomado o fígado, o deixando muito fraco e a única alternativa seria o transplante. Depois de um pouco de resistência, Jobs finalmente aceita e entra na fila do transplante e consegue fazer a cirurgia na cidade de Memphis em 22 de março de 2009. Jobs ganha mais uma batalha na guerra contra o câncer. E no fim do mês de junho ele estava de volta ao trabalho. Em novembro de 2010, ele começou a se sentir pior e precisou de alimentação intravenosa. No Natal, seu peso tinha diminuído para 52 quilos, mais de 23 quilos abaixo de seu peso normal e estava claro que aquela não era apenas uma de suas fases ruins. Os médicos detectaram indícios de novos tumores, tendo câncer exacerbado ainda mais a perda de apetite. Além de todos os problemas, Jobs tinha longos acessos de raiva e depressão, o que diminuía ainda mais seu apetite. Sabendo que não tinha mais condições de voltar a trabalhar, Jobs deixa para a reunião do conselho do dia 24 de agosto de 2011 para renunciar ao cargo de presidente executivo da Apple. Nos últimos anos de vida ele passou a se dedicar em perpetuar a marca Apple, trazendo uma identidade e fazendo com que a empresa sobrevivesse mesmo sem ele à frente. Jobs lutou muito para se manter vivo e superar a doença. Foram vários anos fazendo cirurgias e tratamentos para isso. Mas, Steve Jobs morre no dia 5 de outubro de 2011 por parada cardíaca em decorrência dos muitos anos lutando contra o câncer. Vendo tudo isso que Jobs idealizou e criou na Apple, podemos destacar um último aspecto na sua personalidade. Ele demonstrava um empenho e dedicação fora do comum quando se envolvia num projeto. E a paixão pelo que fazia era o principal combustível para atingir a excelência nos seus projetos. Ele diversas vezes ressaltava que para uma pessoa ter sucesso é necessário que ela ame o que faz. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Encerramos este vídeo com uma mensagem de Steve Jobs. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.